Boa tarde. Hoje eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Eu vou fazer de conta que eu vou entrar num personagem. Eu conheci essa pessoa e ele me passou. Eu compreendi o sentimento que ele teve e também compreendi o que ele quis passar. Foi um colega meu de trabalho e eu vou mergulhar de todas as formas para passar essa informação, como se fosse eu, mais ou menos. Um certo cidadão, eu vou botar ele de Pedro. Vou botar o nome do Pedro. O Pedro foi pedir um trabalho para trabalhar numa empresa. E nesse momento a empresa ela usou do critério seguinte. Usou para ele e falou bem na cara dele assim: Ei, você não consegue trabalhar com a gente porque você não tem conhecimento técnico. Você não é uma pessoa gabaritada. Você não tem como vender algo que você não domina. Esse cidadão, o Pedro, falou para o dono da empresa. Ele teve coragem de enfrentar e falou para o dono da empresa: Olha, vamos fazer o seguinte então. Eu não tenho conhecimento técnico, mas eu gosto de vender. Se eu gosto de vender, quem sabe eu tenha a possibilidade de vender. E venda. Se eu não vender, você não precisa pagar comissão, não precisa pagar salário, eu vou embora quieto, sem falar nada, sem discutir, sem argumentar, sem falar nada. Aí o dono da empresa, por sua vez, aceitou o desafio. Porque como não ia ter um custo para ele aceitou o desafio, ficou até contente, né? Pô, o cara tá realmente achando que vai conseguir vender. E o que esse Pedro fez? O Pedro realmente ele fez o seguinte, como eu estou fazendo agora, eu mergulhei e ele mergulhou também. Ele fazia as visitas e fazia as visitas diariamente. E no período de 30 dias, esse cidadão, o Pedro, o que aconteceu com ele? Ele realmente ele conseguiu vender. Foi feita uma reunião nesta mesma empresa e eu participei dessa empresa, aonde pessoas com mais conceito do que o Pedro, com mais conhecimento que o Pedro, os caras que tinham 2, 3 anos, até 4 anos de informática, estavam lá na frente, muito além do conhecimento. O Pedro, na verdade, a palavra que eu posso usar era um leigo total. Não conhecia nada sobre aquilo, mas não conhecia mesmo. Mas por sua vez ele conhecia sobre relacionamento e conhecia sobre pessoas. Então esse foi o diferencial do Pedro. O que aconteceu na verdade? Aconteceu o seguinte: o Pedro foi o campeão de vendas, visitou em torno de 50 lojas, de 50 comércios por dia. E deixou o cartão e falou e abriu e falou da empresa e conquistou e acabou sendo o campeão do mês de venda, porque ele se esforçou. Não é porque o Pedro era bonito, porque ele sabia falar, porque ele tinha faculdade, porque ele tinha todos os conhecimentos. Não, ele tinha um bom relacionamento e aplicava aquilo pro cliente e o cliente comprou a ideia. Ele foi o campeão, todo mundo aplaudiu ele, todo mundo gostou do que ele fez um diferencial. Então, para você que quer ser vendedor, para você que quer trabalhar com pessoas, você tem realmente que agir. Se você não agir, ficar de bracinho cruzado, aguardar, ter teoria, como você faz ao segundo grau, faculdade, ler livro e não agir, não adianta de nada não. O negócio é pegar na unha mesmo, buscar, destrinchar. Eu estou falando a forma que o Pedro agiu. O Pedro agiu da melhor forma possível. E nessa mesma empresa, como ele já estava num patamar legal, já estava vendendo, até um dia ele fez um comentário na frente do gerente dele. Ele falou assim: poxa, esse mês, que já tinha passado alguns meses já, né? Esse mês eu vendi bem. Mas o gerente, por sua vez, que deveria estar motivando o Pedro, né? O que o gerente falou? Não é que tu vendeu bem, é que o mercado absorveu.
Aí o Pedro, na humildade dele, na simplicidade dele, falou assim, pois é, mas só absolveu do meu lado, dos outros vendedores não. Foi um comentário gigante, porque na verdade você tem que receber incentivo dos seus superiores, não porrada, não cacetada. Tem que receber incentivo, elogio, vá buscar, trabalhe. Então o que acontece? O Pedro não baixou a cabeça, correu atrás e foi vender, e foi trabalhar, e foi fazer o diferencial dele. E isso, você que é representante comercial, você que é vendedor, você que gosta do comércio, faça a diferença. Ninguém vai fazer a diferença por você. Ninguém vai buscar nada para você. Você é um trabalhador. Você pode conquistar muitas coisas porque você tem vontade, determinação e caráter. O mercado não absolve. Se você for um preguiçoso, se você for um cara sem noção, porque tu não vai nem visitar as pessoas. Então não adianta tu reclamar que você não vendeu. Tem que vender, tem que buscar. Por mais que o Pedro não tinha conhecimento, ele se dedicou, ele buscou, tá? Eu tive o prazer de conhecer o Pedro, tá? E ele realmente ele fez a diferença. Ele é um cara que buscou algo diferenciado, algo que as pessoas não tinham. Ele não trabalhava, ele era um leigo, não conhecia de informática, mas conhecia de pessoas, conhecia de visitar. E isso você tem que ter a ferramenta. Ah, não conhecia computador, mas tinha a ferramenta certa, que era a vontade, a determinação, o buscar. Quando ele começou a vender, ninguém acreditava. Mas como ele vai vender? Pois ele não conhece. Tem que se determinar, tem que buscar. E não foi nenhuma, nem duas, nem três. Ele fez várias e várias vendas. Ele, na verdade, muitas vezes foi campeão de vendas. Entendeu? Essa é a história do Pedro. Pode ser que fique próxima de alguma coisa que vocês já passaram. Pode ser que você se reconheça através do Pedro. Mas é dessa forma que o Pedro agiu nesta empresa. E as aventuras do Pedro vai aparecer mais. Pode ter certeza. Um abraço a todos. É um incentivo para você que quer trabalhar no comércio e quer procurar algo diferente. Um abraço.